Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou ou multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, ou a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, ou não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, ou deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, ou os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos, sim. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi,
e com a sua semente para sempre. Ó Senhor, Tu és a minha força, e eu te amo. Tu és a minha rocha, o meu refúgio e o meu salvador, Tu és o meu Deus, o meu protetor, em quem eu confio, Tu és o meu escudo, o poder que me salva, e a minha torre segura. Eu clamo pelo nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e Ele me livra dos meus inimigos. Aflições de morte me cercaram, e ondas de maldade me atemorizaram. Aflições do inferno me envolveram, armadilhas de morte me pegaram. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, e gritei pelo meu Deus, Ele ouviu a minha voz desde o seu santuário, e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Então a terra se sacudiu e tremeu, e os alicerces dos montes se moveram e se abalaram, porque Ele se irou. De suas narinas saiu fumaça, e de sua boca saiu fogo devorador, brasas se acenderam dele. Ele abaixou os céus, e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Ele cavalgou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Ele fez das trevas o seu esconderijo, a escuridão das águas e as nuvens do céu eram o seu abrigo. Pelo brilho da sua presença as nuvens se dissiparam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo soltou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Ele lançou as suas flechas, e os dispersou, ou multiplicou relâmpagos, e os derrotou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram revelados os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro das tuas narinas. Ele estendeu a sua mão desde o alto, e me segurou, tirou-me das muitas águas. Ele me livrou do meu inimigo poderoso e dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu sustento. Ele me levou para um lugar amplo, Ele me livrou, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, e não me desviei perversamente do meu Deus. Porque eu tinha diante de mim todos os seus juízos, e não rejeitei os seus mandamentos. Também fui íntegro diante dele, e me guardei da minha iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos. Com o bondoso te mostrarás bondoso, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás inflexível. Porque tu livrarás o povo humilde, e abaterás os olhos soberbos. Porque tu acenderás a minha lâmpada, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo eu posso enfrentar uma tropa, com o meu Deus eu posso saltar uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças, e me coloca nas minhas alturas. Ele treina as minhas mãos para a guerra, de modo que os meus braços quebraram um arco de bronze. O Salmo 18 é um hino de gratidão, atribuído ao rei Davi. O comentário bíblico do Salmo 18 revela que neste salmo o salmista expressou seu amor e sua fé em Deus, que o livrou de grandes perigos. Neste salmo, a presença protetora de Deus é glorificada. O título histórico do Salmo 18 indica o contexto em que ele foi composto. Davi dedicou este salmo ao Senhor no dia em que ele foi libertado dos seus adversários e das mãos do rei Saul. O resumo do Salmo 18 pode ser dividido em 5 partes principais. Adoração a Deus como refúgio, Salmo 18, 1-3. As obras salvadoras de Deus, Salmo 18, 4, 19. Alegria pelo livramento, Salmo 18, 20, 30. O poder habilitador de Deus, Salmo 18, 31, 45. Agradecimento a Deus por sua graça e fidelidade, Salmo 18, 46 e 50. Adoração a Deus como refúgio, Salmo 18, 1, 3. O salmista Davi iniciou o Salmo 18 fazendo uma declaração de amor e dependência a Deus como sua fortaleza e refúgio, Salmo 18 horas e 1 minuto. Neste verso inicial, Davi se comprometeu a amar a Deus, sua fonte de força e segurança. Inclusive, ao falar do seu amor a Deus, Davi usou uma palavra hebraica que enfatiza uma relação de intimidade.
Em outras palavras, Davi manifestou sua devoção pessoal e compromisso com o Senhor. Em seguida, Davi usou o pronome possessivo homeo para descrever o Senhor como o seu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza e refúgio alto, escudo, salvação e o único alvo de seu amor e confiança. Salmo 18:02. Na Bíblia, a figura da rocha frequentemente é usada para destacar a proteção de Deus. Com isso, o salmista deixou claro que tudo o que ele mais precisava na vida era a presença de Deus. Na verdade, os crentes podem descansar na certeza de que Deus é o rochedo que não se move, o lugar forte que é seguro, o libertador que liberta da opressão, o escudo que protege da adversidade e o refúgio alto que é inacessível aos inimigos. O Salmo 18 é um dos mais belos e poderosos cânticos de louvor e gratidão a Deus na Bíblia. Ele foi composto por Davi, o rei de Israel, depois de ser livrado de seus inimigos e de Saul, que tentou matá-lo várias vezes. Agora, vamos analisar a estrutura, o conteúdo e a mensagem deste salmo, que nos ensina a confiar em Deus nas horas de aflição e a celebrar sua bondade e fidelidade. A estrutura do Salmo 18. O Salmo 18 pode ser dividido em 5 partes principais. Introdução. Salmo 18:1-3. Davi expressa seu amor e sua devoção a Deus, que é seu rochedo, sua fortaleza, seu libertador, seu escudo, sua salvação e sua força. Os atos redentores de Deus. Salmo 18:4-19. Davi descreve como Deus o socorreu quando ele estava cercado por perigos inimigos, usando uma linguagem poética e figurada para retratar o poder e a ira de Deus contra os ímpios. A justiça de Davi e a recompensa de Deus. Salmo 18:20-29. Davi afirma que Deus o recompensou conforme a sua justiça e a sua integridade, e que Deus trata cada um segundo as suas obras. Ele também reconhece que Deus é quem o capacita para a guerra e o faz vencer seus adversários. A vitória de Davi sobre seus inimigos. Salmo 18:30-45. Davi celebra as vitórias que Deus lhe concedeu sobre seus inimigos, tanto os estrangeiros quanto os de Israel. Ele atribui todo o sucesso ao nome de Deus, que é fiel e verdadeiro. Salmo 18:46-50. Davi encerra o salmo com um hino de louvor a Deus, que vive para sempre e que é o Rei dos Reis. Ele também profetiza que as nações se submeterão a ele por causa da unção de Deus sobre sua vida. O conteúdo do Salmo 18. O Salmo 18 é um testemunho pessoal de Davi sobre como Deus o livrou de muitas situações difíceis e perigosas ao longo de sua vida. Ele começa com uma declaração de amor e confiança em Deus, que é seu protetor e seu socorro. Salmo 18:1-3. Ele usa vários nomes e títulos para descrever quem Deus é para ele, como rochedo, uma imagem de solidez, segurança e estabilidade, fortaleza, uma imagem de defesa, refúgio e abrigo, o libertador, uma imagem de resgate, libertação e salvação, o escudo, uma imagem de proteção, cobertura e apoio, ou força, uma imagem de poder, capacidade e vigor, ou chifre da minha salvação, uma imagem de autoridade, honra e triunfo. Consequentemente, no verso seguinte o salmista chegou à conclusão de que o Senhor é digno de louvor, e está atento para livrar o crente que invoca o seu nome. Salmo 18:03. Os atos redentores de Deus. Salmo 18:4-19. E apesar de sua confiança em Deus, o salmista reconheceu que em sua volta havia muita tristeza, impiedade e morte por todos os lados, e que ele estava sendo afligido por essas coisas. Salmo 18:4-5. Porém, mais uma vez o salmista clamou ao Senhor e obteve resposta na hora de sua angústia. Salmo 18:06. No verso seguinte, o salmista apresentou um quadro de Deus se levantando com juízo em resposta ao clamor do seu servo. O salmista usou a linguagem figurada para falar do poder e da ira de Deus contra a impiedade. Por isso, o salmista disse que a terra foi abalada, os fundamentos dos montes se moveram, e da boca do Senhor saiu fogo consumidor. Salmo 18:7-9. Em várias passagens bíblicas os montes são usados como símbolos de estabilidade, mas diante do poder de Deus, até mesmo os montes se abalam. Davi também retratou Deus montado num querubim, e voando sobre as asas do vento. Essa imagem evoca a ideia de Deus como um guerreiro divino que vem em socorro do salmista. Salmo 18:10. Os querubins são apresentados na Bíblia como guardiões da santidade de Deus. Nesta parte do Salmo, Davi afirmou que Deus o recompensou conforme a sua justiça e a sua integridade.
Ele declarou que guardou os caminhos do Senhor, não se desviou dos seus mandamentos, foi sincero diante dele e se afastou da iniquidade. Salmo 18, 20-23. Ele também reconheceu que Deus trata cada um segundo as suas obras, sendo fiel com os fiéis. O salmista confia em Deus como seu protetor e defensor. Salmo 18, 30-31. Neste trecho do Salmo, o salmista louva a Deus por sua perfeição, fidelidade e proteção. Ele afirma que Deus é perfeito em tudo o que faz e que cumpre sua palavra. Ele também declara que Deus é um escudo para os que nele confiam, mostrando sua confiança no Senhor como seu protetor e defensor. Salmo 18 horas e 30 minutos. Em seguida, ele faz uma pergunta retórica para ressaltar que não há outro Deus além do Senhor, destacando a singularidade e supremacia do Deus verdadeiro. Salmo 18 horas e 31 minutos. Deus capacita o salmista para a batalha. Salmo 18, 32-45. Nesta parte do salmo, o salmista descreve como Deus o fortaleceu e o capacitou para enfrentar seus inimigos. Ele diz que Deus o fortaleceu e o guiou em seu caminho. Salmo 18 horas e 32 minutos. Ele também compara seus pés com os das corças, simbolizando a rapidez e agilidade que Deus lhe deu para subir lugares altos e difíceis. Salmo 18 horas e 33 minutos. Ele reconhece que Deus o treinou para a guerra, dando-lhe habilidade para usar armas poderosas, como um arco de cobre. Naquela época, os arcos eram feitos de madeira, mas alguns eram reforçados com metal. Salmo 18 horas e 34 minutos. Ele agradece a Deus por ter lhe dado o escudo da salvação e por tê-lo sustentado com sua mão direita. Ele também atribui sua prosperidade ao cuidado do Senhor. Salmo 18 horas e 35 minutos. Ele ressalta como Deus o ajudou a caminhar sem tropeçar, alargando seus passos. Ele provavelmente se refere aos caminhos estreitos e rochosos de Israel, onde os soldados podiam escorregar ou cair. Mas Deus havia firmado os passos de Davi. Salmo 18 horas e 36 minutos. Essa imagem também pode ilustrar como Deus manteve firme a